Eu preciso que vocês entendam que ter intestino preso, sofrer de prisão de ventre, pode ser muito comum, mas não é normal. Enquanto esse teu intestino preso não melhorar, enquanto você não tiver um cocô saudável, emagrecer vai continuar sendo muito difícil. Se o seu cocô não está saudável, você está inflamada. Se você está inflamada, você não emagrece como deveria. Se você está inflamada, as suas emoções ficam aí, você fica mais ansiosa. Então, hoje cedo, perguntei lá no Instagram doenças, sintomas que incomodavam vocês e muitas de vocês colocaram que o intestino preso é um sintoma que incomoda. Então, vamos resolver de uma vez por todas esse intestino preso, entender a importância do cocô no emagrecimento, perder a vergonha, perder o nojo de falar de cocô. A gente tem que falar de cocô, a gente tem que olhar para o nosso cocô e a gente tem que entender o que esse cocô está querendo dizer. Então, nosso combinado é esse. A gente vai sair daqui sem nojinho de olhar para cocô, de falar sobre cocô, entendendo a importância desse seu cocô no seu processo de emagrecimento. Então, por que falar desse tema? Porque o que eu vejo de mulheres, o que chega de mulher até mim, o que chega de aluna, na última turma, então, do MCI, o que chegou de mulher com o intestino preso, e enquanto o intestino estiver preso, não vai conseguir emagrecer. Vocês precisam entender isso. Intestino, segundo o cérebro, eu acho que ainda vai chegar ao ponto da gente entender que é o primeiro. E, gente, fazer cocô saudável não é simplesmente fazer cocô todo dia. Então, é por isso que a gente precisa falar sobre cocô. Não é simplesmente ir ao banheiro. Será que você vai ao banheiro e tem esvaziamento completo? Será que você faz cocô e faz tudo o que tinha para fazer? Será que você sofre com distensão abdominal? Tá aí sempre com a barriga inchada, cheia de gases? Tudo isso significa que a gente tem um problema e a gente precisa aprender a resolver tudo isso. Então vamos lá. Quando a gente fala sobre cocô, se eu estou falando sobre um cocô que precisa ser saudável, qual é a relação do meu cocô com o meu emagrecimento? O seu intestino, ele é o seu segundo cérebro. O seu intestino precisa funcionar diariamente para que você consiga absorver as vitaminas e minerais. O seu intestino precisa funcionar diariamente para que você consiga ter mais prazer, mais bom humor, mais bem-estar. Sabe aquele termo que a gente diz? Ah, fulana é enfesada. O termo enfesada significa justamente de fezes presa. A produção da serotonina, que é o teu hormônio do prazer, do bem-estar, acontece 90% no teu intestino. Então, se você, mulher, é ansiosa, se você tem depressão, se você vive com um monte de deficiência nutricional nos teus exames, se você sente muito cansaço, se você sofre hoje de alguma doença, tudo isso depende de um intestino que funcione para melhorar. Porque esse intestino vai permitir que você absorva vitaminas e minerais, que você desinflame. Então, a tua saúde, ela começa no teu intestino. Sabe aquela mulher que vive sofrendo de candidíase de repetição? Essa saúde começa no intestino. Então, se você sofre com qualquer doença, doença autoimune, hipotireoidismo, candidíase de repetição, tudo isso, nosso tratamento começa lá no seu intestino. Então, eu preciso que você saia daqui hoje entendendo a importância de você ter um intestino que funcione diariamente. A importância de ter um cocô saudável. Quando a gente fala sobre intestino, eu preciso pensar: faço cocô todos os dias? Tenho sensação de esvaziamento completo? Tenho muitos gases? Tenho muita distensão abdominal? Como é a consistência das minhas fezes? Então, olha quanta coisa a gente vai falar aqui hoje e olha quanta coisa você tem que pensar quando o assunto é intestino. Então, primeira coisa que eu quero que vocês pensem: quando você faz cocô, esse teu cocô, ele boia ou ele afunda? Alguém já te perguntou isso antes? Se o seu cocô boia ou se o seu cocô afunda? Se ninguém nunca perguntou, estou te perguntando. Você já olhou para ver se esse cocô boia ou afunda? Ou você nem olha para o seu cocô? Então é a primeira coisa. As fezes, elas precisam afundar. Se o teu cocô boia, já é o primeiro sinal de alerta que a gente tem. Não estou falando ainda de consistência, se você vai todo dia ou não. Estou falando de boiar ou afundar. O certo é que as fezes
afundem. Por que o meu cocô precisa afundar, Lari? Seu cocô precisa afundar porque o cocô ele tem ar, ele tem fibra, ele tem resto alimentar, ele tem ali bactéria. Então, esse cocô, ele é um cocô denso. Teoricamente, o teu cocô precisa afundar. Se esse cocô boia com frequência, isso já é um sinal de inflamação. O cocô que boia muitas vezes é aquele cocô que está cheio de gordura. O cocô que boia é aquele cocô ali que tem muitos gases. Se você tem muitos gases e o seu cocô boia, olha aí um problema. Tem uma desbiose intestinal, tem algo que está te fermentando e fazendo com que você tenha muitos gases. Então, primeira coisa que a gente tem que pensar: meu cocô boia, meu cocô afunda. O certo é afundar. Se o meu cocô está boiando, ele está me dizendo alguma coisa. Ou eu estou consumindo muita gordura, ou eu estou com muitos gases e eu preciso de ajuda para melhorar esse excesso de gases, né? Ou então eu estou ali muito inflamada. Olha meu intestino já sinalizando para mim que temos um problema, que temos uma má digestão. Então, e aí, teu cocô boia ou o teu cocô afunda? É a primeira coisa que você vai observar quando você for ao banheiro. O meu cocô boia ou o meu cocô afunda? Ele precisa afundar. Se está boiando demais. Tanto é, gente, quer ver uma coisa? Para quem o cocô afunda e de vez em quando boia, avalie se ele não boia depois do fim de semana, depois que você exagera. Avalie se depois que você consome muita gordura, esse cocô não boia de vez em quando. Ah, viajou, abusou muito da alimentação. Pode observar se essas fezes não vão boiar. Então, esse é um ponto muito importante. Minhas fezes precisam afundar. Olhou para o teu cocô, afunda. Ótimo.